Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade para que tenhamos a condição de absorvermos todos os ensinamentos que nos serão passados e que assim possamos aplicar à nossa vida para que possamos evoluir cada vez mais. Tenhamos a certeza de que somos ajudados, orientados o tempo todo, jamais estamos sós. E a nossa irmã, que vai fazer uso da palavra, tenha o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, com certeza assim o será. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado, então, falando sobre parentesco e filiação. Boa tarde para todos nós, continuando aqui o nosso estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Porque, como eu já até expliquei aqui, nós não temos facilidade, né, de palestrantes para terça-feira, porque as pessoas ainda estão aí com compromissos de trabalho, com hora e não podem vir. Então, a gente aproveitou, já que eu estou aqui toda terça, só quando eu viajo que não, mas eu evito sair de Friburgo na terça-feira, para a gente seguir, portanto, o Livro dos Espíritos, pergunta a pergunta. Que assim nós vamos ter no finalzinho aí do livro, nós vamos ter um estudo com o visual também do Livro dos Espíritos, para a gente consultar, para a gente observar quando for necessário, né? Uni-lo a um outro estudo ou a um outro livro, porque a gente sempre fala aqui que a gente pode ler toda a biblioteca espírita, né? Agora, aprender espiritismo é com Kardec. Então, a gente observa outras coisas, a gente lê, eu tiro muitas conceitos, né, que desenrolam, não é que Kardec estava enrolado, mas assim, que desdobram as questões do Livro dos Espíritos, essa sobre sexo que a gente falou, se os espíritos têm sexo ou não, amor e sexo, como eu falei para vocês, consultei Martins Peralva, né, que tem esse estudo no livro e é muito bacana. Então, a gente vai fazendo a sequência, mas sempre a usar outras obras que não sejam as obras fundamentais da doutrina, a gente só usa e divulga aqui no nosso estudo, se não estiver contra o que Kardec falou. Porque os espíritos que responderam às perguntas que Kardec fez foram espíritos muito preparados para esse estudo, para essas perguntas, né? Para essa tarefa tão importante de Kardec como codificador da doutrina. Então, são espíritos, como eles se diziam, quando Kardec perguntava muitas vezes a identidade, eles falavam: você poderá nos ver e nos sentir sempre como espíritos da verdade. Porque eles foram preparados para isso, para trazer as verdades da dimensão espiritual. E claro que alguns assinaram seus ensaios, suas respostas, né? São Luís, Santo Agostinho, nós temos várias assinaturas dentro da codificação. Mas foram espíritos que foram extremamente preparados para isso. E outras obras da literatura espírita, o espírito tem mais a visão mais particular, mais dele, né? Isso já aconteceu e Emmanuel se explicou com isso. Agora, não é porque Emmanuel resolveu fazer a nota, né, de respondendo os questionamentos que foram feitos a ele a respeito de almas gêmeas, e que ele falou que ficássemos com Kardec, mas que ele se reservaria o direito de pensar como ele pensa. Não é por isso que as coisas que Emmanuel escreve e os livros todos que ele que não são obras importantes
estando aí a maioria de acordo com a doutrina espírita. Então, é baixo a gente filtrar. Por isso que a gente precisa de estudar a codificação, porque quando a gente tiver que lançar a mão de algum livro para desdobrar as questões de Kardec, porque ele mesmo disse que não falaria tudo, que não falou tudo, né? Então, a gente tem sempre ali o respaldo, até porque o Livro dos Espíritos é o resumo de todos. Né? Ali nós temos no Livro dos Espíritos os 4 livros outros da codificação, das obras fundamentais. Então, nós temos, Kardec resumiu bastante ali dentro dessa obra, né, que foi a primeira, e depois foi desdobrando nas outras obras, que foram também sendo, não assim, trazendo novas ideias ou novos conceitos, não, apenas desdobrando. Aí a gente usa a codificação sempre primeiro, lançando mão das obras fundamentais, e ao observar outras obras, a gente vai ver se está de acordo ou se não está antidoutrinário. Porque aquilo que não tiver de acordo com a doutrina que nós entendemos e que Kardec foi preparado para isso, para codificar a doutrina dos espíritos, o que não está de acordo com isso aí, o que não estiver de acordo, é porque não está, tem algum equívoco aí, tem uma visão mais particular de um ou de outro espírito, né? Então, a gente está sempre lançando mão desse Pentateuco. E a gente, então, dá sequência, seguindo aí, né, o sexo dos espíritos, nós temos aí parentesco e filiação para a gente estudar. E após esse item parentesco e filiação, nós vamos ter aqui semelhanças físicas e morais que tantas vezes a gente vê nos nossos filhos. Será que eles herdam isso dos pais? Né? Então, nós vamos já começar hoje, e o assunto é muito interessante para a gente, que às vezes a gente nasce uma criança na família, e aí a gente começa a pensar assim, poxa, né? Olha, é igualzinho ao pai, o comportamento dele, né? Assim, quando está pequenininho, às vezes os avós observam aquilo ali e falam assim, nossa, é igualzinho o pai dele, ou igualzinho a mãe dele. Né? Então, essas observações que as famílias vêm fazendo, não pode ser a reencarnação deles, porque pai e filho, aí não tem a possibilidade, né? Tanto que nos 10 mandamentos, logo lá no primeiro, vem dizendo que Deus pune na 3ª e na 4ª gerações os espíritos que o aborrecem. Então, olha que interessante, eles retornam depois na 3ª, na 4ª. Então, se nós temos na família uma criança que chega muito parecida, às vezes, com o avô, né? Não fisicamente, porque fisicamente não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é outra genética, é outro corpo, mas moralmente falando, o comportamento, a personalidade, nossa, mas é tão igual ao avô dele, parece que eu estou convivendo com o avô, diz a avó, né? E esse avô desencarnou muito antes dessa criança chegar no mundo. Então, pode ser o avô reencarnado? Claro que pode. Não sabemos. Né? Não sabemos. Ah, mas eu fui num centro tal e é a reencarnação do avô. Olha, essas afirmativas são muito perigosas. Não são afirmativas que a gente pode ter, porque por mais semelhanças que possam ter, nós vamos ver no estudo de hoje que são espíritos que podem ter já convivido em outras oportunidades na própria Terra, ou então passaram um grande tempo na erraticidade juntos, por aí a gente vê então semelhanças, mas é muito arriscado dizer, fulano é a reencarnação de Beltrano, de Ciclano, é muito difícil isso. É impossível? Claro que não, né? Claro que não é, mas se é ou não, é muito difícil da gente confirmar essas coisas. Então, vamos seguindo aqui. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou nada mais fazem do que lhes dar a vida animal, a que uma nova alma vem juntar depois a vida moral. E eles respondem de uma maneira bem simples, somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa.
Eu até separei a folha para trazer, mas quando a gente vai saindo, algumas coisas vão ficando para trás. Ela estava num local que eu não passei por ele na hora e ela ficou. É um estudo interessante que eu até vou trazer na próxima reunião para a gente confirmar essas coisas, que saiu na Veja há muito tempo, mas se vocês entrarem no Google e pedir pelo tipo, né, pelo título, mais ou menos, do artigo, da matéria, como se expande a inteligência? É esse o nome da matéria? Como se expande a inteligência? Ali tem muitas descobertas científicas, só que ela é muito antiga. De lá para cá, aquilo só reforçou aquela ideia, só reforçou. Há muitos tipos de inteligência, né? Aqueles testes de consciente de inteligência que já caíram por terra, porque tem vários tipos de inteligência. Eles estudam, nessa matéria elas estão bem expostas, essas questões. A inteligência da lógica matemática de Einstein, muitas inteligências, né? Uma pessoa, por exemplo, o Garrincha, ele foi analisado, né, no seu consciente de inteligência como se ele fosse um idiota na época, porque idiotia e imbecilidade é uma doença mental. Ele estava na característica do idiotismo. Olha que absurdo, aquele gênio, né, do futebol. Então, eles chegaram à conclusão que a inteligência dele estava canalizada para ali, não era que ele era um idiota nem um imbecil. Então, essas classificações de idiotia, imbecilidade, isso foi tudo caindo. Se ela é fruto, né, somente daquele examezinho do consciente de inteligência, só daquilo. Não pode ser, porque não é por aí. Então, existem vários tipos de inteligência, mas ali eles vêm falando com muita certeza que a herança genética, a carga genética é muito importante, mas ela é praticamente inútil a quem possui essa herança maravilhosa genética, e não se esforça para desenvolvê-la. Então, não é porque, né, tem o filho de Einstein, por exemplo, se fosse o caso, carrega uma genética maravilhosa dele e da mãe, porque também era tão inteligente quanto ele, dentro da lógica matemática, com a inteligência voltada para ali, ela que o ajudou muito nas suas avaliações, nas suas pesquisas, inclusive há alguns questionamentos que ela era até a autora desses artigos científicos. Então, ela foi, assim, fundamental na vida de Einstein. Então, imaginemos um filho de Einstein, né? Ele carregaria uma carga genética maravilhosa, sim, mas se ele não se esforçasse para desenvolver isso, que na época desse estudo, eles acreditavam, na época, que isso não passava de 50%, mas é até bem menos, até depois que foram feitas as contagens dos genes, então isso já diminuiu um pouco. Então, não é porque ele era filho de Einstein que ele ia ser também um gênio como o pai e como a mãe. Não, a menos que ele se utilizasse dessa herança maravilhosa, dessa joia, né, que seria essa herança genética, e desenvolvesse com os seus esforços, com os seus estudos. Aí sim, seria aí um gênio como o pai e como a mãe. Não, então, uma coisa auxiliando outra, mas só a herança genética não determina isso. Por isso que aqui os espíritos falam, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Porque o pai e a mãe não dão a alma para os seus filhos, apenas a parte física, claro que tem um peso da genética. Agora, quando se pensava que o ser humano teria aí mais de 100 mil genes, né, 150 mil genes, pela complexidade da organização, né, do ser humano, e na última contagem não passou de 25 mil genes, e um pé de milho tem 31. Então a gente vê, mas como isso pode, né? Então foi derrubado totalmente o determinismo genético. Não existe determinismo genético. Aí surgiu a epigenética, aí sim, a epigenética vem explicando esse fato.
explicável, né? Claro que, de acordo com a ciência, é uma explicação e a doutrina espírita tem outra. Então, o que existe por trás desses 25 mil genes para que se possa sustentar a complexibilidade do ser humano? A alma, né? O espírito. Então, aí nós vemos, a epigenética tem outras informações, dizendo que o peso realmente da vontade, da determinação, do meio em que vive, tudo isso influencia no desenvolvimento aí da inteligência, pares, né, assim, numerosos pares de gêmeos foram analisados para isso, e realmente foi visto que depende da vontade, depende do pensamento, depende do determinismo e da perseverança da pessoa. Então, a epigenética veio mudando essa carinha aí do determinismo genético e derrubou esse determinismo genético. Então, os pais oferecem os corpos, mas não oferecem as suas almas, né? Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. Desde que a gente teve muitas existências, né, no mundo, o parentesco remonta às anteriores, quer dizer, a gente está hoje vivendo na nossa família, compartilhando a vida no palco do mundo aí, com espíritos que já são nossos velhos conhecidos, ou são todos novos, né? São novos que eu digo assim, que a gente nunca tenha se encontrado. E eles dizem o seguinte: não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos, né? Isso explica, às vezes, quando a gente tem uma pessoa que a gente conhece em determinado lugar, ou numa viagem, ou como vizinho nosso, né, que chega para morar pertinho da gente, ou então a gente numa festa, numa reunião, a gente encontra, porque os grupinhos, né, sempre toda festinha, toda reunião, tem os grupinhos que se formam de acordo com as preferências de pensamento, com a sintonia do pensamento. Então, ali a gente encontra pessoas que a gente já conhece e outras que a gente ainda não conhece. E quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente tem a ideia que somos velhos amigos e velhos conhecidos. E, no entanto, estamos nos vendo pela primeira vez, né? E quando sonhamos, e quando nos nossos sonhos, é tão interessante isso. Às vezes, quando a gente lembra bem do sonho, a gente acorda e fala assim: gente, como que eu podia estar tão íntima de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nos nossos sonhos? Então, às vezes, nós encontramos, quando nós estamos emancipados pelo sono do corpo, com aquele também que está emancipado pelo sono do corpo, e nós encontramos com esses amigos de outras existências, com aquelas pessoas queridas, às vezes aquele que foi nosso filho, que foi nosso pai, né, em outras experiências da vida, e a gente se encontra com essas almas e a gente sente uma coisa muito boa, às vezes, ou muito ruim, porque também tem os dois lados. Ou a gente sonha com pessoas que a gente não conhece e que a gente fica doido para acordar, né, para se livrar quando a gente acorda, é aquele alívio, né, porque foi uma experiência ruim. Também nós temos as ótimas experiências quando a gente encontra com pessoas nos nossos sonhos que a gente não conhece, mas que dá assim uma alegria no coração, dá um conforto, né? E a gente acorda tão satisfeita e em alguns casos a gente acorda sentindo a pressão de um abraço que foi dado ali naquele sonho, de pessoas com quem a gente compartilhou esse sonho, que a gente não conhece. E a gente fica imaginando, como que pode isso, né? Pois é, pode assim. São espíritos que já experimentaram encarnações conosco, já tiveram um laço consanguíneo forte em algumas outras encarnações, para poder fortalecer e sublimar sentimentos,
como a gente falou na semana passada, que o amor é um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, se a gente já fez progresso nesse sentido, a gente raramente volta junto. Porque o objetivo das encarnações é exatamente, em planos de provação, expiação, diga-se, né, num parêntese aí, para o reajuste emocional, para a redenção, né, para aí saldar dívidas que deixamos não só com Deus, como também com os nossos semelhantes. Então, as nossas relações mais íntimas no plano material, assim, elas estão muito cheias de responsabilidades e compromissos a saldar. Então, aquele que já saldou, aquele que já, numa determinada oportunidade da sua caminhada evolutiva, ele sublimou seus sentimentos, ele chegou ao ponto de sentir um amor incondicional por aquela pessoa, essas almas raramente vão se unir novamente na Terra, no palco aí da família. Por quê? Porque já cumpriram aquela tarefa de sublimar sentimentos. Mas são almas que se amam, né? Chegaram a um patamar máximo de amor aí. Mas quanto mais a gente evolui, mais a gente trabalha. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que exteriorizar essa aprendizagem e esse conhecimento que a gente tem, trabalhando em favor do próximo. Então, nós temos almas que precisam muito da nossa experiência, que precisam do nosso amor, porque ainda não acompanharam. Por isso, a gente, às vezes, vê em famílias tão boas, pais tão virtuosos, tão bons, com filhos tão problemáticos, com filhos que dão muita dor de cabeça. E por que isso? Porque são almas que ainda não se aproximaram evolutivamente, mas que contam com aquela alma querida para abrir o seu coração e as portas do mundo para elas, para que elas possam evoluir. Por isso que a gente vê, às vezes, pais com filhos que dão extremo trabalho. E aí há quem diga, mas só dá desgosto aos pais. Não é bem assim. Esses pais amam esses filhos e não vão ficar desgostosos. Não é por aí. É amor de verdade que sentem. Então fazem tudo pelos seus filhos. Querem o melhor para eles. Mas nem sempre essas almas estão aptas a receber toda essa carga afetiva e todo esse cuidado. Ainda estão caminhando. Mas, felizmente, nós somos imortais e temos tantas encarnações ainda para vencer. E quanto mais a gente aprende, mais a gente ajuda aquele que está um pouquinho antes de nós aí no aperfeiçoamento dessas almas. Então, não poderia ser de outra maneira. Aquelas almas que não conseguiram fazer a sua redenção, elas vão voltar no palco da família. E aquelas que já fizeram essa redenção, elas podem fazer escolhas de aceitar ou não essas almas complicadas. Mas elas aceitam, justamente pelo grau de amor que elas têm para oferecer. Aí elas aceitam. É por isso que a gente vê no palco aí do plano de provação e expiação, essas situações, né, que a gente vê que não era para ser dessa maneira, mas acaba sendo, porque é coração extravasando um amor enorme por almas queridas e que recebem, então, como hóspedes do plano espiritual no seio da sua família. Isso é a lei divina. Se nós formos colocados somente no meio em que a evolução não passa da nossa, a gente vai aprender o quê? A gente já sabe. Então, aí há essa desigualdade moral, essa desigualdade espiritual, para que a gente possa continuar aprendendo, porque não pensem que esses pais virtuosos não aprendem com os seus filhos que ainda não alcançaram essas virtudes, aprendem e muito, porque muitas vezes eles têm algumas virtudes, mas está faltando outra virtude,
também tão importante, que às vezes aquele desregramento do seu filho vai ensiná-lo de outra forma, a que ele possa aprender aquilo que ele ainda não aprendeu. Não vamos esquecer que todos nós que estamos encarnados em plano de provação e expiação, a gente não está na ordem dos bons espíritos. Porque só se a gente estiver em missões muito grandiosas. E normalmente as pessoas que estão nessas missões grandiosas, elas não têm missões grandiosas no meio social, às vezes nem no meio profissional. Né? Até para que elas possam ter digamos assim, um raio maior de ensinamento. Porque elas não têm determinados compromissos, né, de ordem aí profissional para realizar. E são grandes exemplos. Muitas vezes a gente pode encontrar no jardineiro da nossa casa uma alma nobre, uma alma que vai nos auxiliar tanto nos nossos momentos difíceis, com a sua sabedoria, por isso caiu ali do nosso lado, né? Então, as nossas lições, elas vêm de todos os cantos, de todos os lados, e eu sempre costumo dizer, inclusive, dos nossos animais, porque eu falo isso de experiência mesmo. As grandes lições assim, que eu tenho aprendido na minha vida, elas vieram dos meus animais, dos que eu já tive. É por isso que quando a gente tem, às vezes, um animal dentro de casa que tem um probleminha ou outro, até mesmo da própria indisciplina, que muitos, né, por mais que você tente ensinar, não aprende, isso são lições valiosas para a gente. Né? Até a questão desse amor incondicional, né, que às vezes nós temos um animal que tem uma ferocidade grande com outras pessoas, mas parecem bichinhos de pelúcia com a gente. É uma obediência, é um amor que dedicam, incondicional. Isso é lição valiosíssima, né? Principalmente para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, né? Para a nossa contenção dos nossos impulsos, porque instintivamente eles contêm. Né? Eu me lembro, eu tive uma fêmea de pastor alemão, que até foi o irmão da Ângela que me deu esse animal. Belíssima, belíssima. Toda negra, parecia pastor belga, porque era toda negra, mas ela era pastor alemão, toda característica, focinho comprido, orelhas mais eretas, mais altas, né? Pastor alemão. Agora, extremamente agressiva para todos. E dentro da nossa casa, ela era um bichinho de pelúcia. Na rua, com a gente também, uma obediência grande. E eu não fui adestrada para isso. Eu tirava coisa de dentro da boca daquela cachorra na rua. E ela, para outra pessoa, ela mudava o olhar. Zé, uma vez, na véspera dessa cachorra morrer, Zé ainda falou comigo, olha, cuidado com essa cachorra, hein, Zé Manel. Eu sempre tive cães, principalmente pastor, essa cachorra tem ido ali assassina. Pior que ela tinha mesmo. Ela tinha mesmo. E ela foi embora muito cedo, ela foi embora com 1 ano e meio de idade, por um erro de um veterinário. Que no início eu tive muita raiva, cheguei a sentir até ódio, né? Por ele. Depois eu aprendi esse amor com ela. Até ela me ensinou na vida e na morte. Me ensinou tanto que eu aprendi a perdoar com ela. Que eu tive que fazer isso. Até porque, dentro da minha revolta, por conta dela ter ido dessa forma, eu aprendi que ela tinha cumprido a parte dela. E todo o amor que a gente dava para ela, ela convertia em ódio pelas pessoas. Então, provavelmente, ela ia fazer uma maldade qualquer, um vacilo nosso com alguém, dentro até da nossa casa, não da família, que se ela não fazia, mas com alguma visita, alguma coisa, um vacilo qualquer, com um animal perigoso desse é fatal. Então, eu acho que Deus, para me poupar um sofrimento enorme, né, de ter até que sacrificar um animal assim, ele usou a negligência de um veterinário. E aí ela partiu. Então, quando eu compreendi isso, eu respirei de uma forma tão aliviada, e eu, então, limpei meu coração daquela raiva, daquele ódio que eu sentia. Não tenho mais, não, de jeito nenhum, né? Pela equipe que cuidou, nem nada disso, de forma nenhuma, porque a gente aprende. Então, olha que lição maravilhosa que eu recebi de um animal, né? Porque isso é muito difícil.
né? Você aprender a deixar de odiar alguém, né? Ou até não é alguém, é as pessoas de uma maneira geral, porque aquilo ali não serviu só para aquela situação, para todas as situações em que a gente sente ódio por alguém. Há uma razão para isso acontecer, né? E a gente vai aprendendo. Então, são lições valiosíssimas que a gente recebe de todos. Muitas vezes a gente aprende com as lições que a gente aprende aí muito mais o que não tem que fazer do que aquilo que tem. Porque aprender o que tem que fazer, a gente precisa de pessoas virtuosas, né? Precisa de pessoas virtuosas. E num plano de provação e expiação, o que a gente menos encontra são pessoas virtuosas. A gente encontra sim, mas não é a maioria. Então, a gente acaba aprendendo muito com a pessoa que está fazendo algo que a gente não deve fazer. É um grande aprendizado também. Então, tudo é útil na natureza, né? Então, por isso que nós temos aí, né, nas nossas existências, várias reincidências de presença aí no palco da família, unidos pelos laços consanguíneos. 205. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Porque é muito comum a gente falar assim, mas se eu não tenho lá, se na dimensão espiritual meu filho não é meu filho, meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha mãe, então destrói os laços de família? Equívoco. Vamos ver por quê. Olha só a resposta. Ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no nosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, a gente sabendo que aquelas pessoas que nos cercam, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos companheiros de alguma forma ali, que não estão diretamente dentro do nosso núcleo familiar, saber que aquela pessoa que mora do lado, que muitas vezes eu desprezo, que muitas vezes eu diminuo porque não tem aquele desenvolvimento intelectual que o outro acha que tem, aí despreza um pouquinho, porque não tem aquela condição social, né, que a gente vê as pessoas valorizarem tanto e discriminarem pessoas assim, né? Aquela criança que muitas vezes a gente não deixa o nosso filho brincar, porque tem, porque é filho de Beltrano, porque tem essa condição social, porque aquela criança lá pode ter sido nosso filho querido de outra vida. Então, quando a gente vê que isso é possível, que aquele que a gente muitas vezes dispensa na nossa porta, por alguma razão que a gente não quer se incomodar, pode ser aquele filho querido, pode ter sido nossa mãe na outra encarnação, né? Aquela jovem que às vezes a gente descarta ou que a gente despreza por alguma razão, né? Não serve para namorar meu filho, pode ter sido uma pessoa muito querida sua na outra encarnação, quem sabe até sua filha. Então, quando a gente observa essas coisas, vê se isso não amplia os laços de amor, de afeição, vê se isso não te dá chance de desenvolver amor pelas pessoas, amor por todas as pessoas, porque cada um nesse mundo aqui já pode ter sido um nosso querido, uma pessoa muito amada nossa, né? Cada um. Isso é fato, não é uma ilusão, é fato. Né? E essas pessoas, muitas vezes, não estão muito longe da gente, não, do nosso círculo de ação, não. Né? Podem estar muito mais próximos do que a gente imagina. Então, isso só vem a fortalecer. Então, vamos buscar também no Evangelho, que no capítulo 4, me parece, acho que é no 4, está escrito também aqui. Tem lá umas explicações maravilhosas sobre essa questão da reencarnação romper laços de família. Então, vamos acompanhar o que o Evangelho tem a nos dizer. Olha só. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações,
Tá vendo? É diferente dos laços consanguíneos aqui do mundo, né? Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornado à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Tá vendo? Olha que lindo. Esse capítulo, leio em casa. Eu coloquei quase todo aqui, mas aqui fica muito rapidinho, né? Mas dei uma lidinha em casa, porque é muito lindo esse mecanismo todo, né? Então, eles formam grupos do espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição. Quer dizer, ao sair daqui, ele sublimou ou não, ou pelo menos aumentou um pouquinho aquela elevação, aquele amor que ele sentia ainda tão condicional, ele já está melhorando um pouquinho por conta dos laços de família. Por conta de ter sido muito bem recebido, de ter cumprido, de ter, junto com outras almas dentro da própria família, crescido um pouco mais. Então, eles formam grupos ou famílias unidos pela afeição, não é pelo laço consanguíneo, porque somos todos irmãos. Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Então, o nosso amor na dimensão espiritual é um amor fraterno, é um amor de irmão. Então, a gente se une nas famílias, nos mundos materiais, para aprimorar essas paixões, esse amor ainda tão condicional. A gente vai porque, gente, não vamos esquecer, é o instinto, o amor de verdade, é o instinto elevado à altura do progresso feito. Quanto mais o espírito progride, mais capacidade ele tem de amar incondicionalmente. Claro que vai demorar, são milênios, como a gente viu na reunião passada, aquela escadinha ali que a gente vai subindo, né, e estagiamos em cada degrauzinho daquele por milênios. Somos imortais, não precisamos de tanta pressa assim, a gente só não pode perder tempo, né? Então, esses espíritos felizes de estarem juntos. Então, quando se reencontram na dimensão espiritual, não estão felizes porque está recebendo o pai, ou a mãe, ou o filho, não. Porque são almas que estão se aperfeiçoando e que uma ajudou a outra através dos laços consanguíneos. Então, ficam felizes de se reencontrarem, felizes de estarem juntos. Agora, logicamente, a gente vai ver que estão falando isso para espíritos, né, que já estão um pouco além. Olha, entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual. Aquela de verdade, não aquela interessada, né? Entenda-se que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual de alma para alma. A única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. Então, aqueles que foram uma relação superficial, não se preocupam em encontrar com ele na dimensão espiritual, nem querem. Se não sublimaram, então preferem nem ter que ver. Né? Igual aqui no mundo também, quando a gente não consegue sentir amor por alguém, pelo contrário, a gente tem choque fluídico, a gente prefere nem encontrar com essa pessoa, né? Na dimensão espiritual também tem isso, quando o espírito retorna. Então, isso que Kardec que recebeu dos espíritos ali, né, naquele outro slide, é para as almas que estão realmente contribuindo para a evolução umas das outras, né? Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Se foi a matéria morreu, não tem mais afeição, né?
Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos enquanto a alma sempre existe. Então, a causa que fez essa família se unir, se foi só por interesse mesmo, materialmente falando aí, então não vai ter nenhum prazer no reencontro da dimensão espiritual, né? Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu, né? Então, só as almas que começaram a sublimar, que quiseram fazer esse trabalho de sublimar sentimentos, e segundo os espíritos, isso acontece muito na questão de pais e filhos. Porque, segundo os espíritos, é um dos últimos apelos da espiritualidade ao se formarem famílias na Terra, unirem-se como pais e filhos, espíritos muito problemáticos. Por quê? Porque esse amor, quando ele existe, ele é incondicional. Tem muitos que não têm, né? Tem muitos que matam seus filhos. A gente tem visto tanto isso acontecer, pais estuprando seus filhos, né? Matando, a outra jogou no rio lá e nem achou o corpinho da criança ainda. Então, tem coisas horrorosas, né? Quem trabalhou com educação, quem trabalhou em escola, sempre conviveu com esses problemas entre pais e filhos, pais espancando crianças. Eu tive um aluno que eu tive que chamar a mãe, porque eu não estava dando conta dele na sala de aula. Tumultuava demais, ele não era muito rebelde, muito resistente, era muito difícil. Um rapaz, um menino ainda, muito difícil. Aí eu tive que chamar a mãe. Ela foi. Eu senti um pouco de arrependimento quando chamei essa mãe, porque minha conversa com ela não foi muito boa. E eu fiquei preocupada com aquilo. E o menino sumiu do colégio. Ele reapareceu na escola uns 10 dias depois. Ele não podia nem me olhar. Ele tinha um ódio tão grande por mim. Aí eu tentei conversar com ele e tudo. Aí teve um momento que ele desabafou, falou que ele me odiava muito porque eu chamei a mãe dele. Eu falei assim, mas eu tirei todas as chances. Mas você não aproveitou. Ele falou assim, mas a senhora não podia ter chamado a minha mãe. Eu falei assim, mas eu ia chamar quem? Eu tinha que chamar a sua mãe, né? Ele, não sei se aquele menino, seu pai morava com ele, eu acho que não estava mais junto. Acho que já tinha morrido, não sei. Eu falei, eu não tinha outra opção, mas vamos conversar. Preciso muito conversar com você. Preciso muito que você mude essa imagem que você tem de mim. Aí ele tirou a roupa, a blusa. O menino estava todo machucado, todo cortado, que as costas dele, uma coisa pavorosa. Eu quase morri quando eu vi aquilo, sabe? Eu não me contive, eu chorei na frente dele, porque eu falei, meu amigo, eu não podia imaginar uma coisa dessa. Não podia pensar numa coisa dessa. Então foi horrível, né? Então é assim, quando o amor existe de mãe para filho, é incondicional, mas quando não existe, ali eu nem sei se não existia, talvez por ignorância, não sei, eram pessoas muito simples, talvez muito ignorantes, não sei bem a situação que foi. Eu sei que aquela situação ali acabou nos aproximando muito. Ele entendeu o meu lado, eu entendi o dele. E houve ali uma redenção, talvez não foi por acaso que aquele menino parou ali na minha mão. Tempos depois, muitos anos depois, eu o reencontrei aqui na cidade, aqui no centro da cidade. Eu estava andando ali na avenida, na praça, e eu tinha uma alergiazinha na mão, eu achava que era do giz, mas não é não, que eu ainda tenho, não uso mais giz. Aí eu escutei uma vozinha assim atrás de mim. Ainda tem alergia na mão? Que eu olho para trás, eu vejo um rapaz lindo,
alto, muito alto, um rapaz muito bonito. Olhei para ele, muitos anos depois, ele não era estranho, ele falou, tá me conhecendo? Eu falei, eu sei que eu te conheço e sei que gosto de você por causa dessa energia boa que você está passando para mim, mas eu não estou lembrando exatamente. Aí ele falou assim, sou o Wilson. Então, assim, dei um abraço apertado e tudo, e depois eu tive mais contato com ele em outras oportunidades, né? E aquilo foi para mim uma felicidade assim muito grande. Ficou um rapaz lindo, bem sucedido, arrumadinho, tava perfeito, estava ótimo. Então a gente vai vendo que muitas vezes o amor que a família está oferecendo é muito condicional, em outras não. Mas a proposta dos espíritos é que ele seja incondicional. Então, quando há muitos problemas, eles vêm na condição de filhos, porque as famílias são preparadas para isso, né? E fizeram essa escolha, os espíritos aceitaram. Quando não aceitam, se for necessário, há uma imposição na escolha dessas provas. Quando o espírito é muito inferior, é imposto a ele uma prova ou outra. E é muito mais comum o amor incondicional entre pais e filhos do que o contrário. Existe, mas é muito mais comum o amor incondicional entre filhos e pais. Principalmente com relação àquela alma que vem na condição de mãe. Porque é uma simbiose no início, né? Ele está no campo de energia da mãe todo o tempo e aos poucos ele vai, né, fazendo aquela introspecção e pertinho de reencarnar, então, do parto, ele já está com o corpinho, já está com um estado de perturbação maior, de lembrança da vida espiritual, para que ele possa enfrentar aquele corpinho bastante ainda limitado para a manifestação de toda a sua potencialidade, porque ele vai passar por uma primeira, segunda e terceira infância. Então, essas coisas, quando a gente aprende, quando o Espiritismo vai nos elucidando, é de uma alegria muito grande para a gente, né? Porque fortalece aquilo que a gente já sente, né? Então, normalmente, é incondicional, sim, o amor que a gente sente pelos filhos, né? Nem sempre dos filhos para os pais, mas quase sempre dos pais para os filhos. Existem aquela falta do amor, mas existe a maioria no amor aí bastante liberado já de interesses materiais, né? Na 204, Kardec pergunta, desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, e eles, acho que eu repeti, né? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem, frequentemente, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Eu repeti o slide aqui, para frente. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Às vezes nós temos na própria família, às vezes o filho do nosso irmão, né? O filho do nosso irmão, nosso sobrinho. Às vezes a gente fala assim, fulano, quem tinha que ser meu filho era você. Porque a gente tem uma afinidade muito grande, não quer dizer que a gente não goste dos nossos filhos, não, mas a gente tem uma afinidade, né? Eu tinha um tio que falava isso para mim. Ele falava assim, eu acho que você é minha filha. Porque a gente tem uma afinidade tão grande. Eu acho que era você que era para ser minha filha. Eu falei assim, não era, porque eu não nasci na sua casa, eu nasci na casa do seu irmão, então é outro, né? Mas era engraçado, a gente tinha realmente uma afinidade enorme. Inclusive a profissão dele, que eu adoro fotografia, e ele era fotógrafo, então a gente tinha assim, uma afinidade muito grande, e eu adorava quando ele começava a me ensinar algumas coisas de fotografia. Os filhos até algum ficou também nisso, mas ele falou, igual a você, não tem nenhum tão interessado aqui dentro da minha casa, não. Então acontece isso, acontece, né?
Então, a união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Então, a gente não veio na casa, eu não vim na casa dele, porque, de repente, a gente já tinha sublimado nossos sentimentos aí, que eu tinha um carinho enorme por ele. E também pelo meu pai, evidente, mas era uma simpatia que era até difícil, que eu nem convivi tanto assim, né? A gente não estava sempre junto. Mas isso é por quê? É porque eu não precisava de sublimar nada lá, eu tinha que sublimar na minha casa, onde eu nasci, no núcleo que eu nasci, né? Por isso, disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence àquela família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que a que se pensa. Quantas vezes a gente passa, a gente conversa com pessoas, a gente tem um contato maior com alguém, aí essa pessoa fala assim, olha, você pode me explicar? Você, às vezes nem é tão íntimo da gente, mas você é espírita, você pode me explicar por que eu me sinto um peixe fora d'água dentro da minha casa? Por que eu sou tão diferente dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, do meu grupo familiar? Eu não estou falando que eu sou melhor, não, mas eu sou muito diferente, eu não me sinto à vontade ali, parece que eu não pertenço ao grupo. Né? Isso é muito comum, porque são almas que necessitam dessa experiência, né? Não só por elas, quanto também pelos familiares. Eu conheci uma família assim, que os pais e irmãos eram totalmente desequilibrados. E, no entanto, a moça da família, a menina, era uma pessoa totalmente equilibrada, que a gente fala, gente, essa criança aprendeu isso aonde, né? Tanto que ela se sentia mãe dos pais. Ela cuidava, ela orientava, ela ensinava. Essa menina, com 18 anos, teve um câncer e partiu. Aí foi um problema seríssimo. Família que já era desequilibrada, ficou mais desequilibrada ainda, porque não tinha ali aquela pessoa. Mas ela veio para auxiliar aqueles irmãos ali por aquele laço consanguíneo. E ela fez a parte dela, né? Deixou aí um legado muito bom de experiência, de responsabilidade. Depois eu não tive mais muito contato com essa família, não sei o que deu. Não sei o que foi, mas eram muito doidos, muito doidos. E ela falava, o que é isso? Eu não consigo entender. Então, aí o Espiritismo vem e explica, né, que almas vêm junto de nós para nos auxiliar. Eles dizem, ó, Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda. Perdão. Seus costumes se depuram. As antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. Olha, é um texto maravilhoso esse texto. Eu vou só correr mais aqui, que a gente hoje tem que parar, mas eu vou correr mais aqui só para ver o capítulo direitinho para vocês. Capítulo 4. 18 a 23, tá? Capítulo 4, o Evangelho está dobrado. Capítulo 4, 18 a 23. Chega em casa, adianta isso aí, porque vale a pena. A gente chegou até aquele ali, mas vale a pena vocês lerem isso, porque, olha, é um ensaio maravilhoso, né, de lucidez aí, para a gente compreender essa questão dos laços de família. É muito bom. Então, a semana que vem a gente continua partindo, né? Esse aí a gente já leu, a gente vai partir daí, né? Próximo, para a gente ir dando conta devagarinho dessa preciosidade
que os espíritos ditaram para Kardec na codificação no Evangelho sobre laços consanguíneos, ampliando os laços da família espiritual. É maravilhoso isso. E a gente entende que não pode ser diferente. Não tem como ser diferente. Fomos abençoados com essas encarnações. Nós estamos na família certinho. Porque às vezes a gente, quando se aborrece com alguma coisa, não é possível, eu caí na família errada. Eu caí de paraquedas, a cegonha me jogou antes da hora. Me deixou cair num quintal que não era meu. Ninguém cai no quintal que não é seu. Ninguém é plantado no jardim que não tem que florescer. Todos nós somos colocados no mundo, nesse imenso jardim de Deus. Todos nós somos colocados ali com todos os defeitos e qualidades, que não tem uma flor sequer nesse jardim que não tem algum defeitinho. A rosa é linda, maravilhosa, mas ela tem espinho. Ela espeta. Só de Roberto Carlos que não, né? Ele manda tirar. Pois é. Então, isso mostra como nós temos que aprender a viver nesse mundo, né? Com nossas qualidades, com os nossos defeitos. E quando a gente percebe isso, a gente faz um esforço muito grande para aceitar o próximo, né? Seja ele quem for. Porque ele também tem qualidades e defeitos. Nós não estamos no mundo de provação e expiação. Só nos mundos ditosos que nós vamos encontrar espíritos que não têm mais defeito, que não têm mais nada ruim. Mas até lá, milênios e milênios, nós vamos percorrer. Tenhamos paciência com isso, né? Já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, né, nós temos todo o conhecimento que a doutrina nos oferece e condições para compreender a nossa vida, a nossa situação e sabermos que nós estamos no canteiro certinho, né? Rodeados desta ou daquelas flores que precisam conviver conosco. Muita paz para todos.